Olá, eu sou o professor Saulo Valmor Batista, psicólogo, mestre em psicologia, e vou estar aqui falando aqui com vocês um pouquinho hoje sobre a importância de mudar alguns hábitos. Você sabe o que é um hábito, como a gente consegue mudar? Vem aqui comigo que eu vou te explicar. Bom, pessoal, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre hábitos. O que é um hábito? A gente vai perceber que hábitos são comportamentos que a gente tem de maneira automática. São comportamentos que a gente não pensa para ter. Por exemplo, quando a gente acorda de manhã ou de noite, vai no banheiro da nossa casa, muitas vezes você já sabe a disposição dos móveis que estão ali. Então você não precisa ficar pensando, raciocinando como fazer. Um motorista, ele vai lá e consegue trocar a marcha do carro sem ficar pensando tanto, porque é um comportamento automático, é um comportamento que já faz parte da sua rotina. E a gente, enquanto ser humano, vão ter vários comportamentos desse tipo. A gente tem muitos hábitos que vão prejudicar ou não a nossa saúde. A gente vai perceber que esses comportamentos fazem com que a gente não tenha que gastar tanto da nossa mente. São comportamentos que já fluem de maneira mais automática, de uma maneira mais natural. Porém, quando esses comportamentos não são saudáveis, são comportamentos que prejudicam a nossa saúde, a gente tem que ficar muito atento. Por quê? Porque por ser tão automático, a gente acaba fazendo sem refletir. E aí que a gente vai ter um problema. Você já pensou quais comportamentos você tem que você pode estar prejudicando a sua saúde e nem tem muita noção disso que você está fazendo? Então, quais seriam esses comportamentos? As pesquisas revelam que esses comportamentos estão mais ligados às questões biológicas, principalmente à alimentação. Sabe aquele comportamento que a gente deixa de comer algo que poderia ser saudável, ou de repente a gente acaba pulando o café da manhã, ou exagerando em determinado alimento que a gente sabe que não faz tão bem, mas por ser um hábito que muitas vezes foi construído ali na nossa família, e está cheio de afeto, e faz parte um pouco da nossa história, a gente vai ter dificuldade em mudar. Qual que é o problema? Quando a gente tem comportamentos como esse que eu estou trazendo para vocês, um comportamento muito recorrente, que é a questão do sono, quando a pessoa não consegue dormir direito, ou acaba dormindo muito tarde, acorda muito cedo, a gente vai perceber que são problemas graves, né? Em relação ao sono, a gente sabe que o sono é importante para regular as nossas emoções e principalmente por questão da nossa memorização. Quem dorme muito pouquinho vai perceber que acaba ficando com a memória um pouco confusa. Então a gente tem alguns problemas quando a gente tem hábitos que não são saudáveis. E a psicologia vai tentar trazer algumas técnicas, algumas atividades para que a gente consiga mudar o nosso comportamento. A gente vai perceber que o primeiro ponto para a mudança de comportamento, qual é? É a gente conseguir monitorar o nosso comportamento. Monitorando o nosso comportamento, a gente vai identificar alguns hábitos, algumas coisas que a gente precisa realmente mudar. Então a gente começa fazendo um monitoramento e consequenciando um pouco daqueles comportamentos. Será que esse comportamento que eu estou tendo aqui nesse momento, ele é saudável ou não saudável? É esse tipo de reflexão que vai levar a gente a uma possível mudança de comportamento. A gente vai perceber que essas mudanças de comportamento é o que vai fazer com que a gente tenha uma vida um pouco mais saudável. A gente vai perceber que muitas vezes é difícil você pegar e conseguir mudar sozinho, porque os hábitos são os comportamentos automáticos que já fazem parte do nosso dia a dia. Então muitas vezes você pode falar, nossa, professor Saulo, eu estou aqui e eu não consigo perceber o que está causando essa situação que eu estou vivenciando. Eu estou com alguns problemas aqui, um problema ligado a uma dor de cabeça, um problema no estômago, e eu não consigo identificar exatamente o que está acontecendo. Então esse automonitoramento, ele consiste muitas vezes em você anotar os comportamentos que você vai tendo, seus hábitos alimentares, a sua rotina durante o dia, e tudo isso pode te ajudar de certa forma a compreender quais são os hábitos que você possui e a partir dali começar a pensar um pouquinho nas consequências desses hábitos. Qual que é o problema? Muitas vezes a gente sozinho não consegue fazer esse tipo de ação. Então o que seria muito importante? Você procurar um psicólogo, procurar realmente uma ajuda profissional para que você consiga identificar esses comportamentos, porque uma coisa é a identificação de comportamento. Identifiquei que eu tenho lá um problema ligado ao sono. Ok,
mas como que eu altero esse comportamento? Se é algo que já faz parte da minha rotina, como que eu altero esse hábito? É algo que eu faço há 10, 15, 20 anos. Como que eu consigo alterar esse comportamento e mudar um pouco desse hábito que eu possuo? A gente vai perceber que muitas vezes é com ajuda profissional e principalmente uma reflexão importante de por que eu tenho esse hábito? O que aconteceu na minha história? A gente vai perceber que muitos dos nossos hábitos vêm da onde? Da nossa família, principalmente de pessoas que são muito significativas para a gente. Então, se sua mãe tem aquele hábito, se seu pai, se alguém que mora com você, seu tio, sua tia, um amigo, alguém que é muito relevante, que você considera bastante, e essa pessoa tem esse hábito, que é um hábito não saudável, provavelmente você vai copiar aquele comportamento, você vai ter uma probabilidade maior de ter aquele hábito. Então se torna ainda mais difícil. A gente vai ver que em alguns momentos a gente está no grupo e aí aquele grupo todo tem aquele comportamento que não é um comportamento saudável. Como que a gente vai fazer para conseguir alterar um hábito que faz parte do grupo que a gente está inserido? A gente vai perceber que não é tão simples. Por isso que muitas vezes a gente precisa da ajuda profissional, do psicólogo, para compreender o porquê que a gente mantém esse hábito e quais são as possibilidades que a gente tem para alterar. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica e em breve a gente se vê novamente. Muito obrigado!